Marcelo, não é pouca coisa um encontro com o presidente dos Estados Unidos no Salão Oval, tendo sido rápido ou não. Lá é o candidato da direita nas eleições presidenciais brasileiras, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um cartão de visitas pro... Essa foto irritou muita gente, hein? Muita gente tirou sarro e achou que era mentira. Vamos mostrar como a militância esquerdista e setores da mídia, como a Globo, ficaram desconcertados com o encontro surpresa entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Eles torciam pelo fracasso, mas caíram do cavalo. Flávio levou pautas cruciais a Trump. Dias ao Trump, mas aí é uma questão de visita de Estado, né? O fato é que hoje o Flávio Bolsonaro vai lá, consegue uma foto com o Donald Trump, está em pré-campanha, deixa isso muito claro, e é o outro lado de uma disputa muito acirrada no Brasil, com a mesma foto, né? Que o Trump tirou uma foto há 20 dias com Lula, agora tem com o Flávio Bolsonaro. Quero entender o que Flávio Bolsonaro consegue com esse encontro de hoje. Olha, Marcelo, o encontro, independentemente da foto, se está sentado o Trump, ele em pé, se não tem um aperto de mão, tudo, o encontro, o grande objetivo desse encontro é, de fato, você ter uma agenda positiva e tentar virar o tema da ligação dele com o Vorcaro, que levou, inclusive, a um aporte de dezenas de milhões de Vorcaro no filme sobre o Jair Bolsonaro. E que isso tem emparedado, porque depois ele se encontrou com o Vorcaro depois dele ser preso. Então, o objetivo foi sair dessa agenda negativa do Brasil, que toma conta da pauta da pré-campanha dele há 2 semanas. Ele consegue em parte isso, que você tem ali, muda de assunto, aí já passa a ser o comentário se o Trump estava em pé ou não, se o encontro foi rápido ou não, ele, lógico, já justificando que não era um chefe de Estado, e mesmo assim foi uma deferência do Trump recebê-lo, mesmo nessa situação dele não ser um chefe de Estado, então, para valorizar a foto, que é do jogo do candidato, ele valorizar a foto que ele fez com o Trump, o encontro que ele falou, o Trump falando sobre reforma na Casa Branca, enfim, não é um grande tema, mas mostra que teve, de fato, um diálogo entre ele e o presidente americano. A grande questão é, o tema Vorcaro deixou, de fato, ele viaja para os Estados Unidos, o tema fica aqui de escola dele? Não. Em parte ele consegue isso, mas em parte não, porque ontem você já tinha ele chegando aos Estados Unidos, Valdemar Costa Neto, aqui no Estúdio I, falando sobre outra versão do encontro dele com o Vorcaro, depois de Vorcaro ter sido preso pela primeira vez, que era para ver se conseguia mais dinheiro. Hoje, nos Estados Unidos, a situação aqui no Brasil era do Cláudio Castro. Então, ele mesmo estando nos Estados Unidos, mesmo com esse encontro com o Trump, independentemente de ter sido rápido, ter sido breve, ou ter tido uma conversa um pouco maior, o fato hoje foi que um grande aliado dele, o Cláudio Castro, foi tragado também no escândalo do Master de forma muito contundente. Então, tudo isso deixa o Flávio Bolsonaro na defensiva, até porque não é um aliado qualquer, é o ex-governador do Rio de Janeiro, exatamente o estado pelo qual ele é senador da República. Daqui a pouco, Camarote, a gente vai falar um pouco mais sobre essa operação também que teve como alvo o ex-governador do Rio. Valdo, eu quero te ouvir sobre Flávio Bolsonaro e Trump. Eu ouvi toda a entrevista coletiva. O Flávio Bolsonaro fala muito do Lula, né? Fala sobre inglês, fala sobre organizações criminosas, fala sobre tarifas. Ele, há muito tempo, ele traz ali um discurso de enfrentamento político com o governo do presidente Lula. E diz até, eu falei pro Trump que no meu governo vai ser diferente. Então, eu queria te ouvir dessa visita política também, né? O que Flávio Bolsonaro foi atrás hoje e conseguiu? Olha, Marcelo, primeiro vamos ter de esperar se essa reunião de Flávio Bolsonaro com Donald Trump vai produzir efeitos práticos e imediatos no curto prazo, né? Por exemplo, Trump vai classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas? O Guga sabe muito bem e tem comentado isso. Por enquanto, não está na agenda do governo de Donald Trump, né? Então, temos que aguardar. Então, foi a principal agenda que ele levou para Donald Trump. Se Trump adotar essa classificação, aí podemos dizer que foi uma vitória de Flávio Bolsonaro. Outra questão, ele disse que eu conversei com a equipe de Flávio Bolsonaro, que ele ia reclamar do judiciário brasileiro, que pratica uma censura à liberdade de expressão no Brasil contra bolsonaristas, tema que é uma bandeira do próprio Trump. Mas, por enquanto, né, como bem citou a Raquel Carrembu, não houve nenhuma manifestação da Casa Branca, então a gente não sabe, vai ter essa manifestação?
O natural é que haja, né? É normal que haja essa manifestação da Casa Branca, de Donald Trump. Mas enquanto ela não vem, a gente não sabe exatamente qual é a receptividade e a resposta do presidente dos Estados Unidos em relação a essa visita de Flávio Bolsonaro. Não dá para desmerecer dizendo que não valeu nada. Conseguiu uma foto ao lado do presidente dos Estados Unidos, o presidente mais poderoso do planeta. Né? Isso não é pouca coisa. Né? Agora, sabemos todas as circunstâncias. Eles disseram que ficaram lá mais de 1h40. Aí, a própria equipe dele que estava lá disse que, na verdade, o encontro e o plot de fato não durou mais do que 10 minutos. Independentemente dessas questões, né? Não tem um aperto de mão, pelo menos registrado por uma foto ali entre Trump e Flávio Bolsonaro, mas ele conseguiu o que queria. Agora, não escapa ainda da questão do Banco Master, de Daniel Vorcaro, tanto que na entrevista ele foi questionado sobre isso, ficou incomodado, disse que o que tinha de falar já havia falado e disse que quem tem que responder pelo Banco Master é o presidente Lula. Isso mostra que ele continua incomodado e que não é essa viagem que vai virar essa página em relação do Master, só quando ele esclarecer tudo muito bem e não deixar dúvidas. Marcelo. Quero ouvir o Guga, e eu sempre falo isso, né, Guga, com um olhar daí para cá. Quer dizer, o encontro foi na Casa Branca. Você está acostumado também a saber como é que é essa dinâmica, o que representa aquela foto, que é uma foto tirada com o celular, não é uma foto oficial. E sobre como isso se deu, né? Como foi a dinâmica desse encontro, Guga? Olha, Marcelo, não é pouca coisa um encontro com o presidente dos Estados Unidos no Salão Oval, tendo sido rápido ou não, visto que o senador Flávio Bolsonaro não é um chefe de Estado, é diferente do presidente Lula ou do próprio presidente Bolsonaro quando se reuniu com o presidente Trump. Ali você está representando o país Brasil. O senador Flávio Bolsonaro foi na condição, como ele próprio colocou, de pré-candidato à presidência. Então, nesse sentido, tem um peso. Como eles conseguiram esse encontro? O jornalista Paulo Figueiredo é bem relacionado com alguns membros do governo Trump. O deputado Eduardo Bolsonaro também desenvolveu essa relação, mas muito via o jornalista Paulo Figueiredo, que acabou articulando esse encontro. Quando você fala, é o candidato da direita nas eleições presidenciais brasileiras, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um cartão de visitas para o Trump, que é uma figura da direita ou da extrema-direita internacional, é um cartão de visitas bastante forte. Para o presidente Trump, o Brasil não está tanto no radar dele. Isso é muito claro. Ele tem outros temas que são prioritários, como o caso da China, acima de tudo o caso do Irã, Rússia, Ucrânia e questões domésticas americanas. Como todo chefe de Estado, questões domésticas sempre têm um peso muito forte. Então ele não dá muita atenção para o Brasil. Em relação ao presidente Lula, ele próprio elogiou publicamente uma série de vezes, são palavras dele, todas as vezes que ele se referiu ao presidente Lula foi de forma elogiosa. Em relação ao ex-presidente Bolsonaro, ele também elogiou algumas vezes. Em relação ao senador Flávio Bolsonaro, ele ainda não se manifestou, talvez se manifeste, não dá para saber, a gente não tem como saber como Trump vai agir nas redes sociais, talvez tenha um post ainda antes do final do programa, talvez não tenha, mas ali ele mostrou que em relação ao Brasil, que não é tanto do interesse dele, ele tem uma boa relação com o atual presidente do Brasil, o presidente Lula, que é visto como esquerda, centro-esquerda internacional, e tem uma boa relação com o principal rival na eleição, que é o senador Flávio Bolsonaro. Para o Trump, assim, a imagem dele ficou bem na fita, porque parece que todo mundo no Brasil quer encontrá-lo, parece que ele dá voto, já que tanto o presidente quanto o opositor querem tirar foto com ele. Deve até ficar surpreso, porque ele não é muito popular aqui, não.